Atomística. Esse é o tema da nossa aula de hoje, que fica na página 330 a 336. O átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo é muito pequeno e denso, contendo as partículas subatômicas, nêutron e próton. E ao redor do núcleo existe uma nuvem eletrônica, onde estão contidas partículas subatômicas chamadas de elétrons. O núcleo constitui-se como parte central do átomo. Ele é compacto, maciço, muito denso e formado por partículas de prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de cargas elétricas positivas. Os prótons apresentam a carga total positiva e é 1836 vezes mais pesado que o elétron. Nêutrons são partículas neutras e de massa igual à dos prótons. Os nêutrons não possuem carga elétrica. Eletrosfera é uma região onde os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. A eletrosfera apresenta volume muito maior que o do núcleo, porém sua massa é desprezível, pois cada elétron é 1836 vezes menor que o próton ou nêutron. Por isso, a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa. Os elementos químicos. Um elemento químico é caracterizado por um conjunto de átomos que apresente o mesmo número atômico. O número atômico indica a quantidade de prótons no núcleo. O número atômico é representado pela letra Z, maiúscula, posicionando ao lado esquerdo inferior, sigla de um átomo. O átomo é um sistema eletricamente neutro no estado fundamental, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons e a carga se anulam. O número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons de um átomo é uma característica que não se modifica durante as reações. O nitrogênio é um elemento químico caracterizado por um conjunto de átomos que, no estado fundamental, apresentam 7 prótons e consequentemente, 7 elétrons. A carga total do átomo do nitrogênio, no estado fundamental, é 0. O nitrogênio é um gás inerte, incolor, inodoro, insípido. O nitrogênio é encontrado no ar que respiramos. Como a massa do elétron é considerada como nula, significa que toda a massa do átomo fica concentrado no seu núcleo, onde estão presentes apenas os prótons e os nêutrons. O número de massa corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons, ambos presentes no núcleo de um átomo. A equação que representa o número de massa é dada por A é igual a P mais N. Como o número de prótons é igual ao número atômico, podemos escrever a equação para calcular o número de massa da seguinte forma: A é igual a Z mais N. Para identificar um elemento químico, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro. Número de massa, correspondente à letra A, na parte superior, e o número atômico, correspondente à letra Z, na parte inferior, onde A é a massa do átomo, Z é o número atômico. Íons. Um íon é uma espécie química formada quando um átomo ganha ou perde elétrons, gerando diferença entre os números de prótons e elétrons. Quando o átomo ganha elétrons, ele fica negativamente eletrificado, pois o elétron é negativo e ele fica com mais elétrons. Quando perde elétrons, fica positivamente eletrificado, pois ficou com mais prótons, que é positivo. Quando está com o mesmo número de prótons e nêutrons e elétrons, em equilíbrio, ou seja, está neutro. Moléculas. Moléculas são arranjos de átomos que se unem formando substâncias. Na química, as moléculas são representadas por fórmulas. Por exemplo, um copo de água é formado por várias moléculas de H2O, que é formada pela ligação de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
Moléculas é a menor parte de um corpo que pode existir em estado livre, sem perder as propriedades das substâncias originárias. É formada por um ou um grupo definido e ordenado de átomos, podendo ser de um mesmo elemento ou elementos diferentes. Isótopos, isóbaros e isótonos. Os isótopos são dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número atômico, Z, e diferentes números de massa, A. Os isótopos são sempre átomos de um mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo número atômico. A maioria dos elementos químicos é constituída por dois ou mais isótopos presentes na natureza, geralmente em diferentes quantidades. Os isóbaros são dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. São átomos de elementos químicos diferentes, mas que apresentam a mesma massa. Os isótonos são dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferem-se em massa e número atômico.